Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate. Agora são 9 horas e 36 minutinhos. Hoje discutindo como inovar no nosso país. Para esse debate, nós trouxemos a Lindália Reis. Ela é diretora de inovação da Universidade Estácio de Sá. Ela integra o Comitê de Inovação da ANPEI. O Jorge Musi, que é presidente do Grupo Musi, que atua auxiliando empresas nacionais e estrangeiras a investir em recursos privados e também através das leis de incentivo. Ele é presidente do Comitê de Administração do Instituto Valor, que está sediando, junto com a Firjan, aliás, dentro da Firjan, um grande evento discutindo inovação no nosso país. E também conosco temos a Camila Fernandes Acuti. Ela é diretora nacional da Technovation Challenge, uma iniciativa que estimula o empreendedorismo entre mulheres jovens. Ela ainda atua como engenheira de software em uma ONG americana de educação tecnológica e também é blogueira. Você que está aí do outro lado, eu quero saber a sua opinião. Como que a gente pode inovar ainda mais no nosso país? Como é que você vê a inovação no seu dia a dia? Quer criar uma nova empresa? Não sabe como? Manda sua dúvida pra gente. Faça igual a tanta gente aqui, o Wesley, o Marcel, o Guilherme, o João, o Gilmar. Temos aqui outra participação de uma Camila também, Xará. Então faça como eles. Acabei o primeiro bloco falando de educação, falando que a gente tocaria nesse assunto. Camila, você falou dessa questão da educação americana, mostrar o projeto, da competitividade. Como que pode ser importante nós aprendermos empreendedorismo desde cedo? Ele falou um pouquinho no primeiro bloco, eu quero que você aprofunde mais esse tema. Eu acho que é a solução do mundo, é a gente começar desde criança a estimular essa vontade de inovar, esse olhar crítico para a oportunidade, para a necessidade, onde eu posso, de fato, melhorar a vida das pessoas, resolver um problema com tecnologia, com inovação, com empreendedorismo. Então é incrível, eu tive experiência com formação de empreendedores no Technovation e é incrível o potencial dessas... No caso ali são meninas, mas dessa juventude que ainda não tem a cabeça cerceada por um monte de coisa, elas simplesmente fazem o que elas acreditam que vai resolver o problema. Então eu acho que é um pouco desse espírito de eu posso, eu consigo, vamos tentar, que a gente precisa no mundo empreendedor, na educação empreendedora como um todo. Então eu acho que é importantíssimo. Muita gente perguntando e querendo saber como colocar uma empresa para funcionar, como apresentar esse projeto para investidores anjos, para incubadoras. Então as incubadoras dentro de universidades são importantíssimas para o crescimento de startups. Uma das mais importantes incubadoras do Brasil, de acordo com o ranking recém criado pela instituição sueca UBI Index, é o Instituto Gênesis da PUC do Rio de Janeiro. Lá é possível encontrar empresas que atuam em áreas como energia elétrica, moda, turismo, educação, petróleo e gás, dentre outros, tá? E para falar um pouco mais sobre a atuação da incubadora, nós iremos conversar agora com a Priscila Castro. Ela é gerente do Instituto Gênesis. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo, tudo certinho. Tá? Seja muito bem-vinda. Me diga o seguinte, o que é necessário para bater na sua porta e apresentar um projeto? Para fazer parte do Instituto Gênesis? O principal, o que a gente percebe é primeiro ter a vontade, ter o sonho de construir algo diferente, né? Então algo inovador. Então é preciso ter um bom empreendedor, e aí o que é bom empreendedor? É a pessoa realmente persistir num sonho, olhar o mercado, ver uma oportunidade e ter uma inovação, e buscar onde é que eu vou resolver aquele problema de maneira diferente. E as pessoas têm apresentado isso para você? Tem apresentado, por incrível que pareça, né? Eu estava assistindo o primeiro bloco, as pessoas perguntam da inovação, as pessoas trazem sim, trazem ideias diferentes, elas vêm sim, e aí quando a gente fala em inovação, às vezes a gente pensa muito só na tecnologia, né? E a gente consegue abrir e falar, não é só a tecnologia, a gente pode estar falando de um processo, a gente pode estar falando de inovar um serviço, mudar na questão da inovação organizacional, aí vai depender de como você está tratando o assunto. Agora, na teoria é muito bonito essa questão de pensar diferente, de fazer algo que ninguém nunca pensou. E na realidade, na prática, acontece isso mesmo? Na realidade, o que acontece é que as pessoas
vão se adequando ao mercado, né? E para você conseguir hoje em dia entrar no mercado, não é algo tão simples assim, né? Você vai se readequando e vendo as oportunidades. Então é muito importante você estar atento sempre com o cenário e oportunidade. Nem sempre a tecnologia ou o produto que você desenvolve para um certo mercado, ele vai se adequar àquele mercado. De repente ele vai se adequar a um outro que você nem imaginou. Então você tem que estar aberto sim para escutar opiniões, para discutir, ouvir e de errar e persistir, né? Eu falei de diferentes campos que existem, enfim, empresas dentro da incubadora, mas você vê alguma área que florescem mais empresas dentro de incubadoras? A área que mais cresce em termos de incubadora é a área de TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Por ser uma área que rapidamente a pessoa consegue desenvolver, então em 6 meses aí ela já ela já está no ar, já está funcionando. É fácil também de testar e voltar e refazer. É barato também, porque se a pessoa é uma programadora, como eu acho que a Camila, né, falou anteriormente, você rapidamente consegue programar e trabalhar e consegue sim desenvolver algo, e outras áreas acabam sendo um pouco mais difíceis, né? Quando a gente está falando um pouco de tecnologia de hardware, ou então uma tecnologia mais voltada até ao design, né? Algo relacionado a design, é um pouco mais custoso e mais longo o desenvolvimento e a produção. Priscila, você pode ficar com a gente um pouquinho mais? Posso sim. Então, ótimo. Camila, aproveitando o gancho da Priscila, o Guilherme Fregonese, ele quer saber o seguinte: existe preconceito? Obrigado, hein, Guilherme, pela sua participação. Ele pergunta o seguinte: tem preconceito com as mulheres no meio da programação? Eu acho que tem uma minoria bem grande, são 7% mais ou menos da força de trabalho de desenvolvimento de tecnologia, são mulheres só. Então eu acho que tem um preconceito de você tem que furar uma barreira, um estereótipo. Então tem um pouco de preconceito, a gente está trabalhando e a gente tem exemplos incríveis que estão nascendo agora de engenheiras bem-sucedidas, de mulheres de negócios super bem-sucedidas, investidoras anjo como Mia. Então acho que a gente está quebrando esse preconceito, mas ele ainda existe. Existe sim. Temos perguntas. O Gilmar Barbosa, obrigado, Gilmar, pela sua participação. Ele diz o seguinte: Lindália, não deveria haver mais escolas de tecnologia com aulas em todos os horários? Eu trabalho e não tenho muita disponibilidade de horários. Tem, nós na Anastácio temos de manhã, temos de tarde, temos à noite, temos por EAD, educação à distância, porque agora, o EAD hoje você consegue estudar, né, seja em qualquer lugar. E saindo aqui do Rio de Janeiro, indo para o interior, a gente trafegando por Rondônia, Acre, a gente entrando ali no Nordeste, ou seja, Fortaleza, a gente consegue achar essas escolas? Nossa, tem sim. Eu, inclusive, acabei de lançar uma chamada de startup lá para a nossa nave, né, para a pré-aceleradora, e me surpreendi dos 70 projetos que eu recebi, muitos de Roraima, né, de Alagoas, né, de Brasília, de Cuiabá, enfim. A gente tem muitos empreendedores espalhados pelo Brasil, só que a gente ainda não agrupou, né? Quer dizer, a Associação Brasileira de Startup, ela já tem hoje 2.800 startups associadas. E projetos em quais áreas? Olha, em vários. Você tem inovação social, você tem na área de biotecnologia. Obviamente, como a Priscila falou, quer dizer, no TIC são mais rápidos e fáceis de fazer e de validar. O que mais importante é a teoria do desapego, né? Se você fez uma ideia, botou no ar e errou, e tem que mudar rapidamente, se você tem uma atitude empreendedora, você desapega daquela ideia e vai para outra. Então, você criar um aplicativo, às vezes em 3 meses, você já está com um aplicativo para rodar. Obviamente que outras áreas demandam um pouco mais de investimento de tempo. Bem, Muzi, temos pergunta para você também. A Camila Leite, ela faz a seguinte, de Goiânia. Obrigado pela sua participação, tá, Camila? Ela fala: seria a mente dos brasileiros um pouco limitada para a tecnologia? Vejo que quase ninguém tem uma visão ampliada para investir em tecnologia. Seria falta de divulgação e estudo específico da área de tecnologia? Camila, não concordo. Eu acho que o brasileiro tem sim uma capacidade de inovação boa, né? O que a gente talvez precisasse é copiar um pouco mais os modelos de sucesso, né? E assumir que copiar é uma coisa boa, né? Hoje o melhor exemplo do mundo é a Califórnia.
é o estado que é o mais inovador, é o motor dos Estados Unidos, onde tudo acontece, onde você tem acesso muito fácil a financiamento. E é uma coisa muito importante, o cidadão americano, ele já tem na cabeça o desenvolvimento de inovação junto com a academia, junto com as universidades. Então é muito comum as grandes empresas, as maiores do mundo, vão lá para a Califórnia e faz processo de inovação em conjunto com a academia, que é uma coisa que no Brasil não tem. E vou além disso, nos Estados Unidos, na Caltech, o primeiro seminário de inovação que a gente fez em São Paulo, a gente teve a honra de receber o Maury Garibe, que é vice-reitor da Caltech, e lá ele revelou para a gente durante o seminário que os professores da Caltech que apoiam a inovação, eles recebem royalty dos projetos de inovação. Então você acaba tendo um motor gigantesco, acadêmico, junto com as empresas, junto com os empreendedores, para poder promover a inovação, porque vai estar todo mundo ganhando. Eu acho que esse talvez fosse o principal motor de sucesso para o empreendedorismo brasileiro, você ter a academia muito próxima dos inovadores, muito próxima mesmo, as empresas botando dinheiro nas universidades e trabalhando junto. Então o que você vê é uma empresa com um centro de tecnologia num canto, uma outra empresa no outro canto, ao invés de se juntar em consórcios, né, que inclusive hoje em São José dos Campos, que é um dos maiores polos de tecnologia do país, você tem várias empresas, inclusive empresas concorrentes, que colaboram no início dos projetos e que em determinado momento o que pode ser compartilhado de conhecimento é compartilhado, e quando chega num estágio em que ele já tem a maturidade suficiente para ir para o mercado, eles se separam para cada um ter a sua própria atividade empresarial, né? Mas colaborando junto, eu acho que a colaboração é a palavra-chave, e principalmente se a gente colaborar com a universidade. Eu vou só pegar um ganchinho, eu sei que talvez eu me estenda um pouco nessa resposta, mas assim, de novo, lei do bem. Lei do bem hoje, se você utilizar alguns bancos, por exemplo, que usam fortemente a Lei Rouanet, usam fortemente a lei de esporte, não conseguem investir em inovação porque a lei de inovação no Brasil só pode ser executada no Brasil, né? Então, se o cara investe na Lei Rouanet, vai fazer uma peça de teatro para o seu cliente, lindo, maravilhoso. Vai investir no campeonato de golfe, lindo, maravilhoso. Mas na hora de inovar, não consegue usar a lei, porque não pode inovar no Brasil. Mas se essa mesma instituição pegar este dinheiro e disponibilizar para uma universidade, transferir esse dinheiro para a universidade, pode usar 100% do imposto devido. Não é só os 4% dentro da alíquota de 15% que permite a lei de incentivo, cultura, esporte. Não, você pode pegar todo o teu imposto devido e utilizar 100% desse imposto se este processo de inovação for feito através de uma universidade. Por que isso não é divulgado pelos órgãos de fomento? Deixa eu trazer a Priscila de novo para o papo. Priscila, muita gente perguntando aqui quais são as primeiras pedras de um investimento. Ou seja, quando você quer lançar uma empresa, o que você tem que ficar bastante atento no comecinho? No comecinho, quando você quer lançar uma empresa, é primeiro gastar o mínimo possível para o desenvolvimento de um protótipo, né? Um protótipo, ou que a gente chama uma metodologia, se for um serviço, o mínimo possível, e testar o mais rápido possível no mercado, né? Porque esse teste ele vai te trazer exatamente informações para você melhorar. Então, no início é importante segurar os recursos para isso, né? E o importante também é pensar aonde você pode conseguir recursos que sejam recursos mais práticos e fáceis, e não necessariamente você precisa tirar do seu bolso, né? Então, para isso, você tem órgãos públicos que ajudam as pequenas empresas com recursos. Aí você tem FINEP, você tem as Fundações de Amparo à Pesquisa, você tem o CNPq. Então, você tem esses órgãos que eles dão ou bolsa ou recursos para você desenvolver o teu produto, o teu projeto. É o governo, na verdade, incentivando a pessoa, a pequena empresa, a chegar e gerar o seu protótipo, e se aquilo não der certo, você vai ter que fazer um relatório, você vai ter que acompanhar, afinal de recurso público, mas não é algo que no final alguém vai te pedir de volta algum retorno daquele dinheiro. Eu estava aqui conferindo o valor. FINEP, você vê, tem um orçamento de 12 bilhões de reais para esse ano, é sempre importante ficar de olho nisso. Tem um comentário aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia que o mercado brasileiro de aplicativos, ele movimenta 25 bilhões de dólares
e tem a expectativa de chegar a 70 bilhões em 2017. Eu vejo muitas pessoas lançarem aplicativos, ou seja, investirem em plataformas digitais. Isso facilita o negócio ou não? Isso é mito? Priscila? Oi, tá me ouvindo? Você escutou a pergunta? Escutei, sim. Ótimo. Facilita o negócio, sim, né? Mas a questão é entender o quanto essa plataforma ou esse aplicativo vai trazer de retorno para você. Porque um erro, às vezes, que o empreendedor faz é lançar um negócio sem pensar no modelo de negócios também, ou às vezes nem saber o modelo de negócios. Você pode encontrar no meio do caminho, por isso que é importante falar com o mercado, ou você pode ficar eternamente investindo tempo e recurso quando eu digo é o próprio empreendedor ficar ali preso naquilo, sem ter algum retorno. Então é importante também você pensar, olhar o que mais rapidamente vai te trazer um certo retorno. Pode até não ser o melhor caminho num primeiro momento, mas ele já vai estar te trazendo um retorno e te dando fôlego para prosseguir e aí melhorando aos poucos o produto, né? Priscila, obrigado pela sua participação, tá bom? Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Ótimo. Deixa eu dar aqui o site do Gênesis, deixa eu mostrar aqui na tela, genesis.puc-rio.br. Aqui você pode acompanhar todo o trabalho do pessoal do Instituto Gênesis da PUC do Rio de Janeiro. Então, repetindo, é www.genesis.puc-rio.br. Aqui, enfim, você vai ter o blog, vai ter as últimas do blog, Meu Futuro, enfim. Seja bem-vindo aqui, conheça mais. Bem, temos perguntas atrás de perguntas, muita gente não só se declarando para Camila, mas também querendo saber. Seguinte, Camila, o Saulo diz o seguinte. Saulo Machado, obrigado pela sua participação, hein, Saulo? Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate. Você acha que a inovação no mercado de trabalho tende a diminuir o modelo tradicional de emprego? 8 horas formais? Bater o ponto? O que você acha disso? Eu tenho quase certeza. Na minha humilde opinião, eu acho que sim. Principalmente quando a gente começar a ver que inovação, programação é uma atividade criativa, é uma atividade muito mais desgastante e não é uma atividade técnica, não é uma atividade que você só digita um monte de linha. Tem muito mais coisa envolvida, tá ligado a você conversar com o seu cliente, a você conhecer seu mercado. É criativa, não é técnica. E essa é uma das coisas que o Vale já enxergou há muito tempo. As empresas, claro que a gente tem algumas ainda no formato tradicional, mas lá no Vale a maioria das empresas já tem o foco no programador, a valorização da vida desse programador, desse empregado e em tudo que tem em volta dele. Então, investimento em estudo fora, em qualidade de vida. Então, eu acredito sim que todo esse movimento de inovação vai mudar o modelo que a gente trabalha 8 horas formais, de terno, gravata. Eu acredito Mas sim. também é uma enganação acreditar que vai diminuir, né? Você acaba trabalhando, às vezes, muito mais. Por exemplo, você trabalha quantas horas por dia? No mínimo umas 10, assim. Mas eu acho que não, você passa a não enxergar aquilo como um trabalho pesado. Você não bate ponto porque eu acordo e já estou trabalhando. Porque faz parte de estar aqui evangelizando. Seu propósito de vida, né? Exatamente. Faz parte do seu propósito de vida. Sua Então, vida muda pessoal. a conexão de trabalho. Não é trabalho, faz parte do seu trabalho, do seu estilo de vida. Exatamente. Tem A uma vida pessoal pesquisa da mistura. Eneva que fala que 6 em cada 10 jovens gostariam de ser empreendedores. Então, quer dizer, realmente nos próximos 5 anos vai mudar totalmente o perfil do mercado de trabalho, porque cada vez mais você vai ter, né, a cada um construindo, né, seus próprios negócios. Nazareno Queiroz, olha só a participação de Nazareno, obrigado pela sua participação. Ele fala o seguinte: Muzi, existem muitas ideias de inovação no país. Entretanto, ao contrário de outros países, a burocracia é maior e os custos também. Como é que nós poderíamos reduzir ainda mais esses específicos obstáculos? Bom, a primeira coisa é mudar no que hoje tem nas fontes de fomento a obrigatoriedade de você comprometer patrimônio pessoal, né? A esmagadora maioria das leis de incentivo, elas comprometem o patrimônio, ou seja, você na hora de obter acesso a um determinado financiamento, você tem que dar garantias reais. Isso não existe, tá? Assim, inovação é pressuposto de risco.
Ok? Então, de novo, por isso que o modelo americano é um modelo de sucesso. Você vai num banco, você tem lá, em menos de 30 dias, acesso a linhas de financiamento, muitas delas a fundo perdido. Então, esse é o principal ponto. De novo, né, assim, talvez isso até contribua com a primeira pergunta que foi feita logo no início do programa, que são os portais de crowdfunding, né? Então, além do investidor anjo, eu acho que uma outra fonte poderosíssima de acesso a financiamento são os portais de crowdfunding. Tem vários. Inclusive, hoje no seminário foram alguns falados, citados, de gente que pedia lá 50 mil dólares, daqui a pouco tinha 300 mil dólares de apoio, porque a ideia era realmente muito legal, né? Então, você tem muita gente colaborando e muitas dessas colaborações com nenhum tipo de interesse de retorno, nem societário. Então, e ainda vou mais longe. De novo, no seminário hoje a gente discutiu e vamos discutir de novo amanhã. Hoje você tem leis de incentivo para a pessoa física investir o seu próprio imposto de renda. Quem declara imposto de renda no Brasil hoje, paga imposto e faz lá a sua declaração pelo modo completo, pode pegar 6% desse imposto devido e botar em projeto de audiovisual, de cultura, de esporte, de FIA, FUNCAD, mas não pode colocar em inovação. Quer dizer, por que não, né? Então, assim, a gente tem que criar formas de fazer com que as pessoas físicas também possam ajudar os empreendedores a investir em inovação. E aí você tem os portais de crowdfunding, criar talvez um marco regulatório, Lindália e Camila e Thiago, talvez isso resolvesse muita coisa, né? Então a gente vai dar uma dica agora, que é do site da Associação Brasileira de Startups. Apoiadora do seminário, inclusive. www.startups.com.br. Isso aqui que está na sua telinha, você vai ver projetos deles, conteúdos, agenda de eventos, blog. Também tem casos de empresas brasileiras, né, que estão começando, ou seja, você pode encontrar inspirações, tem vídeos aqui, tem também para curtir o Facebook. É isso daí. E o FINEP, que você vai poder ter todo o conhecimento sobre bolsas de incentivo, tem 12 bilhões, eu falei que é o orçamento para esse ano, pode aumentar ano que vem, então fique sempre ligadinho no finep.gov.br. Lembrando que o blog da Camila é o mulheresnacomputação.com, anota aí, mulheresnacomputação.com. Não atualiza desde 23 de junho, mas promete atualizar, né? Só diminuir as 10 horas de trabalho, né, Camila? Aqui. Uma coisa bacana que você pode falar sobre a FINEP, que eles têm uma nova forma de financiar, que é o FINEP 30 dias agora, né? Que está tentando desburocratizar o processo. Dentro do site tem o FINEP 30 dias, já na cabeça para você clicar e saber mais do que o Muzi está falando. E o terceiro, o Seminário Nacional de Incentivo à Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento. Tá rolando, rolou hoje, dia 29 de julho, rola amanhã também, dia 30 de julho, em Firjan, no Rio de Janeiro, tá bom? Muzi, últimas palavras, rapidinho, 140 caracteres, porque a gente está chegando no finalzinho. Se a gente pode colaborar com o programa do Futura hoje, é assim, não desista. Invista, não desista, empreenda, seja persistente, porque você pode demorar 1 década, 2, 3 décadas, mas em algum momento você pode acertar. Eu costumo dizer que a maior empreendedora que eu conheci até hoje foi minha mãe, que botou lá na minha cabeça que eu tinha que buscar o meu caminho através da educação. Então, se eduque, aprofunde seu conhecimento e eu acho que você vai ter, com certeza, o resultado que você espera. Lindália, obrigado pela sua participação, tá? Sucesso, Lindália. Então, acho que o mais importante foi tudo debatido aqui, que primeiro você tem que acreditar, tem que correr atrás, né, junto com todas as possibilidades, inclusive com o usuário, quer dizer, antes de tudo, você tem que saber se a sua ideia é realmente algo que alguém quer comprar, né? E em terceiro, né, você buscar realmente uma educação empreendedora, né, independente de qual área que você esteja, porque você tem que somar experiências, né, para você ter sucesso. Então tem que ter alguém de tecnologia, tem que ter alguém de marketing, tem que ter alguém que entenda de negócio, para você então construir uma empresa que seja escalável, né, como a gente chama. Então isso é possível. Eu comecei numa escola pública, né, sem condições nenhuma de passar da 4ª série e fui selecionada pela ANAS em 2010.
Então, eu acho que a gente sim tem brasileiros aqui com grande potencial, grande talento, né, e que a gente tem que abrir cada vez mais essas fronteiras para todos os estados do Brasil, né, não é só no eixo Rio-São Paulo, né. Então, a gente começar a capturar esses talentos e fomentar. Tá aí vários programas, tem Startup Brasil, tem Startup Rio, tem órgãos de financiamento, mas o mais importante é você acreditar. Obrigado pela sua participação. Camila. Eu acho que o meu recado, pessoas maravilhosas, e a discussão foi muito rica, mas o meu recado vai para a gente quebrar o estereótipo de uma vez por todas. Eu quero muito que as pessoas comecem a acreditar que independe de idade, que independe de gênero, que independe de qualquer coisa. Se você acha que você pode colaborar para melhorar a vida das pessoas, se você acha que você tem uma ideia, vá em frente, não se deixe levar por preconceito, por nenhuma ideia que você já tenha. Não se deixe levar por esse estereótipo. Vamos quebrar isso de uma vez por todas, empreender, inovar e melhorar o mundo. Tá certo, obrigado. Um beijo especial para Gilmar, para Camila Leite, também para o Felipe Neves, temos Saulo Machado, Nazareno, enfim, todo mundo que participou. Tem aqui até o João Macchini, obrigado, João, pela sua participação, que disse para Camila que ama muito ela e o trabalho dela. Enfim, todo mundo que se declarou, que não se declarou, que participou aqui do Sala Debate. Obrigado, hein? Domingo, para quem não viu, tem repeteco. Pegou pela metade, tem repeteco no domingo, tá bom? Terça-feira que vem, a gente se encontra para falar de museus, a realidade dos museus no Brasil. Tchau, tchau.